Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A maldição da minha família. Oi, Luciano. Eu me chamo Roberto e falo de Recife, Pernambuco. Relutei muito em contar a minha história, mas vendo o seu canal e ouvindo a forma como você respeita e relata os casos, eu resolvi contar o que eu vivi. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela oportunidade. Desejo paz e sucesso a todos os ouvintes e inscritos. Luciano, desde já eu quero registrar o meu apreço pelo trabalho desse canal em permitir que as pessoas possam compartilhar suas experiências e se sentirem de alguma forma acolhidas, pois num mundo onde a descrença tem se tornado cada vez mais forte, quem passa por situações onde a espiritualidade e suas manifestações se fazem presentes sentem-se solitárias, temendo o escárnio e o julgamento alheio, que fere e exclui. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou um grande fã do canal. Venho através deste relatar uma das histórias que desencadearam o desenvolvimento da minha espiritualidade, a forma traumática com que eu amadureci espiritualmente. Eu preciso informar que o relato é muito pesado, mas necessário para que se entenda tudo o que eu passei. Podem me chamar de Beto. Eu não me sinto confortável em informar o meu nome verdadeiro. Nomes, datas e locais foram modificados para preservar a mim e a terceiros. Grato pela compreensão. Eu peço que abram suas mentes e escutem com atenção o que eu tenho para dizer. Em meados do ano de 1971, no Rio de Janeiro, minha mãe havia se separado de meu pai, com quem estava casada há 4 anos, e apesar de haver amor entre eles, meu pai não conteve seus instintos e a traiu, no que ela descobriu, e eles acabaram se separando. Desse casamento, eles tiveram 2 filhos, a minha irmã Ana e eu. Esse fato fez com que ela decidisse voltar para onde estava sua família, em Pau d'Alho, interior de Pernambuco. Acontece que todos da minha família de Pernambuco eram católicos fervorosos, e nenhum deles foi a favor do casamento da minha mãe com meu pai, devido a ele ser seguidor de uma religião de matriz africana. Ela, quando casou com ele, também havia se convertido, mas devido à traição dele também resolveu se afastar da religião, cuidando dos seus guias escondida da família com a ajuda de minha tia, que também era familiarizada com o espiritismo. Quando ocorreu esse fato, eu tinha por volta dos 5 anos e a minha irmã 6. E desde a nossa chegada em Recife e a ida a Pau d'Alho, onde meus avós moravam, que fomos tratados com profundo desdém e indiferença pelos nossos avós e os nossos tios. Minha mãe tinha 4 irmãos e 2 irmãs, e todos, sem exceção, nos olhavam com ar de condenação e ódio. Mesmo sendo pequeno, eu sentia esse desprezo e ódio de todos. A sensação de ser indesejado na casa dos meus avós era algo que me causava uma grande tristeza. Não havia cama para nós, então minha mãe dormia na cama de uma das minhas tias e eu e a minha irmã dormíamos no chão. Desde a primeira noite, eu sentia que eu estava sendo observado. Algo escuro ficava me espreitando na porta do quarto. A casa era velha e meu avô sempre a mantinha em reforma, mas nunca nada era organizado, deixando a sensação de desconforto ainda maior. Sempre que anoitecia, eu sentia esse vulto me observando e sumindo pelos cantos da casa. No começo foi tudo muito difícil. Eu e a minha irmã apanhávamos constantemente sem nenhuma razão. Tínhamos que esperar todos comerem para ver se sobrava algo para a gente. E enquanto a minha mãe estava à procura de emprego,
nós ficávamos à mercê de todos. Eles eram declaradamente nossos inimigos. Nosso refúgio era nós mesmos, e brincávamos escondidos para tentar nos distrair. Numa noite, eu achei um toco de vela e acendi com o fósforo que eu peguei escondido na cozinha. Eu e a minha irmã nos escondemos no sótão da casa, onde meu avô guardava as suas quinquilharias, e resolvemos contar nossos temores um para o outro. Quando eu disse o que sentia, um vulto passou a ficar me olhando sempre que eu ia dormir. Minha irmã revelou que também sentia, e pior, ela via sempre uma mão preta na janela, como se estivesse querendo entrar, mas ela não conseguia ver o resto. Nessa hora, a chama da vela se apagou e ela quis gritar, pois ela viu a tal mão preta na janela do sótão. Nessa mesma hora, eu senti um frio na espinha, como se o tal vulto passasse por trás de mim. Minha irmã acabou gritando, chamando a atenção da família, e mais uma vez nós apanhamos. Depois disso, minha avó resolveu nos separar e me colocou para dormir no chão do quarto dos meus tios e deixou a minha irmã no chão do quarto da minha tia, onde a minha mãe dormia. Luciano, essa casa era surreal. De um lado, só se via mato, no outro, algumas poucas casas, e um pouco mais ao longe se avistava o cemitério da cidade. A janela do quarto onde eu dormia dava de cara com a mata, já onde a minha irmã dormia ficava de frente para o cemitério. Pouco depois desse ocorrido, minha tia, a que ajudou a minha mãe em sua volta para Pernambuco, também foi traída pelo marido e começou a ter surtos psicóticos em casa. O clima era muito pesado. Em uma certa noite, ela escondeu uma faca e acordou a minha irmã pedindo para ela matá-la quando ela fosse dormir, pois ela não tinha coragem de fazer isso. Minha irmã ficou aterrorizada esperando a minha tia dormir, e quando ela dormiu, ela veio escondida me chamar, e quando fomos devolver juntos a faca na cozinha, vimos um vulto alto mais escuro que a própria escuridão. Eu soltei a faca e fomos direto nos esconder em nosso quarto. Nessa mesma hora minha tia acordou apavorada, mostrando a janela e berrando de medo, se dizendo perseguida pelo demônio. Todos acordaram assustados e acabou que um tio meu a levou para o hospital. Nessa mesma noite, eu me vi sozinho com um dos meus tios no quarto que eu dormia, e o olhar dele para mim era penetrante, de uma maldade que me tragava o corpo e a alma. Quando, em alta madrugada, todos estavam dormindo, eu fingi que estava dormindo, mas eu senti um toque na minha perna direita. Mesmo de olhos fechados, eu sabia que era o meu tio. Amigos, esse toque evoluiu para um dos piores momentos ocorridos em minha vida. Depois de ter violado o meu corpo e a minha mente, me batido e me agredido, ele foi dormir como se nada tivesse acontecido, enquanto eu tentava entender se aquilo era um pesadelo ou se eu estava ficando louco. Luciano, o tempo só fez com que as coisas piorassem nessa casa. Ocorre que, com exceção de um, todos os outros tios me fizeram a mesma coisa. Porém, na hora, eu não sentia diferença nas agressões. Era como se um ser me incorporasse, pois as atitudes e a forma como eles me xingavam e me agrediam eram sempre as mesmas. A essa altura, eu já havia me distanciado da minha irmã, movido pela vergonha. Minha tia tomava seus remédios para não ter mais surtos e as agressões diárias comigo continuavam, e as surras que eu e a minha irmã levávamos também. Numa noite em que eu e a Ana estávamos com bastante fome e não tínhamos o que comer, pegamos escondido um pão da cozinha e dividimos. Mas na hora que íamos comer, a minha avó nos viu e levamos uma surra grande dela e de todas as minhas tias. A surra foi tão grande que ficamos cheios de marcas pelo corpo.
Quando a minha mãe voltou de um trabalho que havia conseguido e vendo que estávamos com marcas de surra, ela perguntou à minha avó o que houve e a minha avó lhe entregou um cinto dizendo que ela havia trazido o mal para dentro da família. E esse mal éramos eu e a minha irmã, e que cada surra que levamos foi porque merecíamos, e era a hora dela dar o exemplo dela. Nessa hora, coagida por todos, ela nos bateu com um cinto, num misto de dor e desespero, e no meio dos olhares cruéis de todos da família, eu acabei vendo a silhueta de um homem com pernas de bode, rindo e me olhando. A minha irmã chorava copiosamente pela surra, mas eu não conseguia exprimir um ai de dor, assombrado pelo vulto demoníaco que passava por trás de todos e ficava rindo para mim. Nessa noite eu achei que éramos realmente do mal, pois de tanto ouvir que meu pai era um macumbeiro do diabo que havia enfeitiçado a minha mãe, e após ver aquela cena, eu fiquei muito mal psicologicamente. Mas entre surras e abusos, as coisas iriam mudar. Numa tarde onde todos saíram para um evento na praça da cidade, ficaram apenas eu e a minha irmã Ana, minha mãe e uma tia de nome Laura, e elas resolveram aproveitar para fazer uma reunião espiritual, escondido, pois ambas queriam saber o que estava acontecendo e queriam alguma intercessão da espiritualidade. Minha mãe incorporou uma senhora que era chamada de Dona Juvina, e na mesma hora que ela incorporou na minha mãe, ela mandou chamar a mim e a minha irmã. Ela era totalmente diferente da minha mãe. Ela não era a minha mãe. E o mais incrível foi que depois de falar com a minha irmã, ela veio conversar comigo em particular e me relatou tudo o que estava ocorrendo, toda a minha situação, sem eu ter comentado nada, absolutamente nada com ninguém, nem com a minha irmã. E ela disse que eu, um dia, iria contar essa história e que eu finalmente entenderia tudo. Minha tia recebeu uma instrução e resolveu reunir todos da família para contar o que havia sido revelado a ela. Estávamos todos sob uma maldição familiar. Todos sofriam uma maldição. De início ninguém quis acreditar. Não deram crédito a uma pessoa que tinha sido internada por conta de um surto psicológico. Passaram-se alguns anos e as coisas só pioravam. A minha avó foi diagnosticada com câncer nos ossos e ficou acamada. Colocaram uma cama dela na sala tipo um home care, porque ela não tinha como se levantar nem para fazer as suas necessidades. Um dos tios que me abusava se tornou alcoólatra. Uma tia minha só vivia se envolvendo em brigas. Meu avô saía na quinta-feira e só voltava na segunda, e ouvíamos histórias de suas infidelidades constantes nas ruas, gastando dinheiro com prostitutas, praticamente abandonando a minha avó e a família. Esses tempos foram terríveis. Além de ver vultos, constantemente eu ouvia chamarem pelo meu nome nos cantos da casa, e quando eu ia ver, eu nunca encontrava ninguém. Uma noite eu fui para a cozinha beber água e me deparei com meu tio agachado comendo a comida do cachorro. Ele me olhou e sorriu de uma forma muito sombria. Eu subi apavorado para o quarto e, como não havia porta, já que ele quebrava as coisas e tudo na casa era estragado, eu tive que me deitar no chão próximo às escadas e o vi subindo lentamente, me olhando. Eu queria gritar, mas eu temia algo que não tinha como explicar e tinha medo de não acreditarem em mim. Na hora que ele estava chegando perto com aquele olhar brilhante e pavoroso, ele deu de cara com a minha tia Laura, que perguntou o que ele tinha. Ele alegou embriaguez, mas não era. Eu sabia que não. Quando a minha mãe viu que ele tinha comido a comida do cachorro, ela percebeu que tinha algo errado. Era como se de repente ela tivesse despertado para o panorama à sua frente. E ela perguntou à minha tia Laura
o que foi mandado se fazer para quebrar essa maldição. Houve mais uma reunião familiar, onde a minha mãe expôs tudo o que estava acontecendo e o que tinha que ser feito, que todos estavam desdenhando, mas que, independentemente da religião, eles tinham que ajudar a quebrar essa maldição como tinha sido dito pela entidade. Luciano, os itens foram comprados: um caixão, flores brancas, lírios, vela, martelos e pregos, entre outras coisas. Nessa época eu tinha uns 9 anos, mas eu já conseguia entender as coisas. Dentro de mim criou-se uma esperança de que todo aquele inferno fosse acabar. Ocorre que a entidade disse que crianças não podiam participar. Então minha irmã e eu ficamos na sala sentados e lá em cima, no quarto da minha mãe e das minhas tias, foi iniciada a reunião para destruir aquela maldição. Numa sexta-feira, noite de lua minguante, iniciou-se a reunião com toda a família. Minha avó, acamada, ficou na sala comigo e a minha irmã, e mesmo com o rádio ligado, ouvíamos o que ocorria lá dentro, e não era nada agradável. Gritos, berros e palavras desconexas. Nós não identificávamos de onde saíam essas vozes e a quem elas pertenciam. Numa certa hora, dava a sensação de que a casa estava tremendo, e o rádio, que tocava músicas, parou e de repente uma voz surgiu e, com o entusiasmo de um pastor evangélico, dizia em voz alta: "Vamos, gritem aleluia, veja o que Deus pode fazer por você. Gritem, se desesperem." Luciano, tanto a minha avó quanto nós ficamos aterrorizados. A vontade era de correr, mas a rua não era uma opção. Lá em cima, com os gritos, era pior ainda. Luciano, era uma situação surreal. Nem nos piores filmes de terror eu senti tanto medo quanto naquela noite. O barulho aumentou e era como se ao redor da casa houvesse uma festa sombria, onde todos falavam ao mesmo tempo, e nós ali, sentindo e ouvindo tudo, todos na mesma experiência. De repente, 2 dos meus tios desceram as escadas com o caixão se debatendo como se tivesse alguém lá dentro, e eles partiram em uma Kombi branca. Todos que estavam lá em cima ficaram conosco na sala em silêncio. Já após algumas horas, eles retornaram, e sem que ninguém se manifestasse sobre o ocorrido, todos se organizaram para tentar dormir um pouco, pois já era quase de manhã. Eu lembro que a sensação era de paz, uma certa calma residiu ali. Não houve abraços e nem demonstrações de carinho, mas de certa forma a comunhão era mútua. Eu e a minha irmã, que constantemente éramos agredidos, tivemos até acenos de simpatia por parte dos nossos familiares, e assim se seguiu por um tempo. Depois disso, minha mãe reuniu tudo o que tinha da espiritualidade e despachou na mata, e nessa mesma noite, a vida de todos foi se encaminhando. Aos poucos, todos se separaram, cada um em suas casas, e eu e a minha irmã fomos com a minha mãe morar finalmente em nossa própria casa. Eu não tive acesso ao que ocorreu lá em cima na casa na noite do trabalho, mas a partir dali, a minha vida, que já era atribulada, passou a ter sentido. Eu me vi como uma pessoa marcada e que de alguma forma tinha que combater o inimigo com fé e força. Só que eu ainda carregava uma mágoa profunda de todos da família da minha mãe, e isso me corroía bastante. Passado algum tempo, minha avó foi hospitalizada, passou 9 meses internada até finalmente falecer. Eu então tive que ficar na casa da minha tia Laura para lhe fazer companhia, e a minha mãe ficou com a minha irmã mais velha, Ana, resolvendo as questões da missa de 7º dia da minha avó com uma outra tia. Enquanto tomávamos café, minha tia olhou para mim e disse: "Eu imagino que você tenha sofrido muito lá na casa de mamãe. Dona Gilvina me disse que você tinha uma história triste,
mas que serviria para abrir a mente das pessoas. Você precisa contar essa história. Eu, curioso, perguntei de que história ela estava falando e ela me respondeu: a história da maldição. A história de nossa família que começou há muito tempo. Luciane e amigos, a nossa família era vítima de uma maldição. E a história é essa que eu vou contar agora. Há muito tempo atrás, um jovem caixeiro viajante chegou a uma cidade do interior de Pernambuco. Nessa época tudo era muito difícil de se obter, mas esse rapaz era muito esperto e conseguia ver progresso naquele local. Vamos chamar a cidade de Pedra Preta, que era um local bem interiorano, mas com uma pequena população de pessoas guerreiras com uma fé inabalável. O rapaz se apaixonou por uma moça e essa moça tinha 13 anos. O pai dessa moça desconfiava do rapaz e não permitiu o namoro, o que o deixou revoltado. Ele resolveu bater de frente com o pai da moça e disse: se eu fizer essa cidade prosperar, o senhor me dá a mão dela em casamento. O pai da moça relutante disse que se eles saíssem daquela pobreza e ficassem em posição de destaque naquela cidadezinha, a mão de sua filha seria dele. Claro que o rapaz não sabia o que fazer, mas ele tinha esperança de ter a sua amada e daí ele se foi, com a promessa de voltar rico e com condições de mudar o local. No caminho de Recife, passando por uma estrada deserta, o rapaz cansado resolveu pernoitar por ali mesmo, pois a escuridão era grande e ele não tinha como caminhar daquele jeito. Após fazer uma pequena fogueira, já próximo de dormir, ele viu uma silhueta de um rapaz que perguntou se ele permitiria sua companhia em seu descanso. Ele quis saber quem era aquele homem e o rapaz respondeu: eu sou um caminhante da noite. Se me permitir a companhia, eu lhe ajudarei no que puder, falou o estranho caminhante. O senhor não tem como me ajudar. Minha preocupação é enriquecer o mais rápido possível para ter a mão de uma linda moça. E riquezas, eu vejo que o senhor não carrega nos bolsos. O homem, que disse se chamar Mammon, disse a ele para voltar à cidade e fazer um furo em qualquer lugar que ele quisesse se estabelecer. A cidade sofria com falta d'água e suprimentos, e ele disse que o jovem ficaria imensamente rico e teria a moça em suas mãos. O rapaz já imaginava que estava diante de um ser demoníaco, porém seus olhos brilharam imaginando a mudança radical que ocorreria em sua vida. Então o homem lhe disse que bastava que eles fizessem um pacto. A cada ano, ele teria que lhe entregar um bicho por suas riquezas. Esse pacto duraria por 7 anos, e depois cada um seguiria o seu destino. O rapaz aceitou, e os dois se cumprimentaram e dormiram sob a luz da pequena fogueira. Pela manhã cedo, o rapaz acordou com um cheiro terrível, como se o ar estivesse impregnado de enxofre, e se organizou depressa para voltar à cidade. Ao chegar na cidade, ele encontrou um terreno baldio e perguntou de quem era aquele terreno. Um morador local disse que era terreno de ninguém, mas que um padre da cidade grande tinha planos de colocar uma igreja por ali. O rapaz depressa arranjou uma forma de fazer o tal buraco e realmente ele encontrou um veio de água. A partir disso, ele chamou a atenção de todos que, sofrendo pela seca e pela fome, o imploraram por ajuda, a quem ele prontamente ajudou, fazendo com que toda a cidade lhe ficasse devendo um favor. Pedra Preta agora iria virar uma cidade próspera, e o rapaz conseguiu se casar com a moça, e no primeiro ano ele já tinha casa, cavalos, um armazém e controlava o abastecimento de água no local. Numa noite, enquanto ele fumava um charuto em frente à sua casa, ele se deparou com aquele caminhante da noite que se denominava Mammon. O que o senhor quer aqui? Ora, eu vim buscar o que foi tratado entre nós. Eu vejo que o senhor prospera nessa cidade. Onde está meu presente? O senhor não especificou qual bicho. Me diga e eu mando providenciar agora,
Me dê o seu maior bode e eu aceitarei a sua oferta. O rapaz buscou o seu melhor bode, o mais bem cuidado, e sem que ninguém visse preparou tudo da forma como o caminhante da noite havia dito. E assim passaram-se os anos. Ocorre que a cidade prosperou muito. O rapaz agora era um grande empresário. Sua mulher havia lhe dado vários filhos e todos viviam de uma forma próspera e feliz. Mas em Pedra Preta havia uma particularidade de que já estava sendo observada pelos habitantes da capital: a falta de uma igreja. Certo que o padre que tinha plano de levantar uma igreja ali não desistiu do projeto, mas via que o rapaz era forte ali naquela cidade e usava de todas as artimanhas para não permitir que se abrisse uma igreja ali. O tal padre fez uma visita à cidade e na casa do rapaz foi bem recebido, mas ele sentia que algo ali estava errado. Ele percebeu que a mulher sofria nas mãos do rapaz, que seus filhos eram crianças muito rebeldes e a energia do local era muito pesada. Foi então que o padre, desconfiado que houvesse algo errado na casa do rapaz, falou com uma das freiras da congregação e pediu que ela se disfarçasse de pessoa comum e conseguisse se empregar na casa do rapaz a fim de coletar informações sobre algo a respeito dele. Assim a freira o fez e, chegando na cidade, alegou que estava à procura de uma oportunidade, pois sua família havia falecido e ela precisava de emprego. Ela conseguiu falar com o rapaz, agora um grande governante local, e se tornou empregada em sua casa. O rapaz já estava tomado pela cobiça, vaidade, luxúria. Ele sentia o poder lhe consumir e ele tinha interesses na freira. Ela não demorou a perceber que estava em um pequeno inferno. Agressões, desconfiança, ira, críticas, toda sorte de situações ocorriam naquela casa que, apesar de enorme e confortável, abrigava muita dor. Por incrível que pareça, ela era protegida pela mulher do rapaz, que percebeu as suas intenções para com ela. Firme em seus objetivos, a freira encarou esses dias na esperança de descobrir o que havia ali, qual era o mistério do rapaz. Foi então que uma noite, quando sentindo uma movimentação estranha na casa, ela viu o rapaz saindo em direção a uma espécie de porão, local na casa que ela não sabia que existia, e ela conseguiu segui-lo. Era um compartimento escondido onde só ele sabia o acesso. Ela, ali, deu de cara com o rapaz e o caminhante da noite e ouviu a conversa espantada. "Eu vim buscar o meu presente", disse o caminhante. "Qual bicho você vai querer essa noite?", perguntou o rapaz, já como de costume. "Como hoje é o último presente que eu levo do nosso trato, eu quero um bicho diferente." "Qual bicho? Me diga e eu providenciarei", respondeu o rapaz. Foi então que o caminhante lhe disse: "O bicho que eu levarei é a sua criança mais nova. Entregue ela a mim e o nosso trato estará encerrado." O rapaz parecia não ter entendido direito e ele quase ficou sem voz. "Mas a minha filha caçula não é um bicho." "Escolha qualquer bicho e eu lhe darei", ele indagou com veemência. "Todos vocês são bichos assim como os animais, e como bicho, eu tenho direito a requerer o meu presente. Você já obteve tudo o que quis, a sua ganância foi saciada, a sua luxúria foi saciada. Agora, eu exijo ser saciado." Antes que o rapaz pudesse tentar argumentar, barulhos se ouviram por perto. Era a freira que tratou de acordar a sua patroa e mandou ela fugir com todos os filhos, inclusive a caçula, que tinha apenas meses de vida. Ocorre que o rapaz, saindo do porão e vendo aquela cena, se desesperou e a freira entrou em uma luta forte com ele, evitando que ele chegasse perto da mulher e das crianças.
Eventos sobrenaturais ocorreram nessa casa naquela hora. Objetos eram atirados contra a freira, cadeiras voavam, móveis se mexiam, e nessa hora a freira percebeu que já não brigava com o rapaz. Havia uma força o dominando naquele momento. Assistindo seus olhos cheios de ódio, ela aproveitou que estava perto da lareira da cozinha e ateou fogo à casa, e ambos morreram em um incêndio de grandes proporções. Após isso, não se teve mais informações sobre a família desse rapaz. Não se encontrou vestígio dos corpos queimados e a casa inteira se transformou em cinzas. Luciano, eu ouvi todo o relato da minha tia embasbacado e de repente as coisas se encaixavam. Todos éramos descendentes dessa família e estávamos sendo perturbados pelo caminhante da noite, Mammon, numa cobrança que atravessou gerações. Desde esse dia, minha mente se abriu e eu entendi que o invisível é mais presente em nossas vidas do que imaginamos, e que todas as nossas ações ecoam na eternidade. Eu agradeço a você, Luciano, pela oportunidade de cumprir o que aquela entidade me disse, que eu iria um dia poder contar toda essa história. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço a todos.